Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino, estou aqui para mais um Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 8 da revista da editora CPAD. O título da lição é A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? O nosso texto áureo está lá em Jó, capítulo 11, verso 18, e diz: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. A nossa verdade prática nos diz aí: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó 11, versos 1 ao 10, e Jó 20, versos 1 ao 10 também. E a nossa introdução nos diz aí: nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, gente, está aí no início de mais uma aula. Vamos estar falando um pouquinho hoje aí sobre a fala, o diálogo e até mesmo as acusações sofridas por Jó, por seu amigo ali, ditas e feitas por seu amigo Zofar. Então o que a gente vai precisar entender aqui é que o contexto das lições anteriores ainda é o mesmo. O mesmo no fato de que Jó está sentado sobre as cinzas e seus amigos estão ali diante dele, foram ali para prantear, lamentar por ele, e seus amigos então agora passam a ouvi-lo. Jó é quem dá início ao diálogo, ele começa lamentando lá e meio que amaldiçoando o dia que nasceu. E a partir daí seus amigos começam numa sequência, e acreditamos que a sequência seria do mais velho ao mais moço deles, a falarem com Jó, a indagarem a Jó e lançarem também seus posicionamentos em relação ao que Jó está sofrendo. E aqui, quem está falando agora é o último desses amigos, e o nome dele é Zofar. O Zofar agora está falando com Jó, e nesse diálogo de Zofar, o que o Zofar tenta passar, o que ele quer mostrar, segundo a visão que ele tem, é que Jó está sim em pecado, Jó está sim em falha, em erro, e ele lança alguns discursos, pelo menos dois discursos foi o suficiente para, segundo a visão dele, mostrar que ele estava ressentido, meio magoado com Jó, devido ao fato de Jó estar em pecado, não reconhecer, está tentando, segundo ele lá, meio que se desculpar, se auto-justificar. Esse é o ponto. E a questão é que no meio desse discurso, Zofar acaba levantando também, ele acaba acusando aí Jó de se levantar contra a sabedoria de Deus, e ele aconselha Jó a se voltar a Deus e reconhecer o erro. Esse é o contexto, essa é a linha, a gente pode a partir daqui já dar continuidade à nossa lição. Então vamos lá, primeiro tópico diz aí: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Vamos lá, o primeiro subtópico vai dizer Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então, para começar, aqui é o ponto principal que Zofar está tentando, segundo a sua visão, defender. Que o que Jó está passando nada mais é do que um julgamento. Jó está sendo castigado, seria esse o termo, por Deus. Jó fora julgado por Deus, Deus analisou o procedimento de Jó, segundo a visão de Zofar, e Jó agora está simplesmente passando por julgamento. E nesse julgamento, Deus está mostrando a Jó a sua sabedoria, haja vista o fato de que Jó teria, segundo Zofar, pecado, errado, e está passando por algo que ele deveria passar. Então, nada que está acontecendo com Jó é por acaso, realmente há um motivo aí, e esse motivo é uma falha, um erro, um pecado de Jó, e por isso Deus está o corrigindo. Outro ponto que é interessante, a gente pode ver que, por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Outra coisa que Zofar quer mostrar no seu diálogo é que se Jó realmente fosse bom, se Jó realmente estivesse com Deus, se Jó realmente não estivesse pecando, errando e falhando, Jó não estaria passando por aquilo, porque segundo a visão de Zofar, só os maus é que sofrem, só os ruins, as pessoas ruins é que passam por dificuldades e tribulações, que toda aquela tribulação que Jó está passando está atestando, é um certificado de que Jó realmente teria errado, pecado, falhado. Porque é impossível, segundo a visão de Zofar, que um justo, alguém bom, alguém que serve a Deus, alguém que anda nos caminhos retos da justiça do Senhor, passe por tribulação. Zofar não defende essa ideia. Zofar defende que se Jó está sofrendo, logo Jó teria feito algo ruim e estaria pagando por aquilo que fez. Esse é o primeiro ponto, professor, que você precisa trabalhar. E esse deve ser um ponto principal aí, quando você está introduzindo esse primeiro subtópico, Deus
grande e sábio, é que na verdade sim, Deus é grande e Deus é sábio, corretamente. Mas a visão que Zofar tinha do que estava acontecendo com Jó, daquela situação em particular, era errada. Então ele criou uma doutrina errada com base no sofrimento que ele viu de Jó. Ele tinha em mente, ele via, ele aprendeu, ele cresceu, por assim dizer, Zofar, pensando e entendendo que só os maus é quem sofriam, os bons não passariam, jamais passaram por tribulação. Então ele quer dizer com isso que Deus está mostrando a sua grandeza e sua sabedoria em punir Jó. Então é uma punição, é um castigo porque Jó está sofrendo. Esse é o ponto. E você pode, é claro, professor, explorar e trabalhar melhor isso aí nesse subtópico. O segundo subtópico vai trabalhar algo interessante que é: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Vamos lá entender isso aqui. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Então o primeiro ponto é entender isso aqui. Quando o Zofar passa a ouvir Jó a falar a respeito do que está sofrendo, lembrando, gente, isso aqui a gente não pode esquecer, professor, foque nisso aqui. Zofar é o último a falar, sim, então por ser ele o último a falar, então ele já tinha ouvido seus dois amigos falarem com Jó e já tinha ouvido as duas respostas de Jó para seus dois amigos. Então a gente sabe que quando nós estamos num lugar, num recinto, onde as pessoas começam a falar e nós vamos ficando por último, a gente cria uma tese com base em tudo aquilo que foi dito. Então, já tendo a sua própria tese, ele já foi lá com a sua tese, no que tange lá o que ele já conhecia desde pequeno, da sua tenra infância, ele foi aprendendo as tradições. Aí ele chega naquele lugar, diante de Jó, ele ouve Jó falar, depois ele ouve seus amigos falarem com Jó e ouve a resposta que Jó dá aos seus amigos. Então, o que ele já tinha, tá, o pressuposto, e o que ele ouviu de Jó e seus amigos, gerou na mente dele tudo isso aqui. Então ele é o último a falar. Então ainda que ele já tivesse algo pronto, ele se baseia também em tudo aquilo que ele ouviu. Isso aqui é interessante. Então ao ouvir Jó dizer, a se defender, por assim dizer, ele acha que Jó está se autodeclarando puro e sem culpa. Então ele não acha que Deus, ele não tem noção de que Deus vê Jó realmente como um camarada, como Deus havia dito lá, né? Ainda que ele não tenha conhecimento, não tinha tido conhecimento desse diálogo entre Deus, né, e Satanás, mas é interessante, né, que Deus disse, né, o Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Então, o Zofar não tinha essa visão, essa concepção de que Deus pensava a respeito de Jó. Então ele acha que essa declaração de Jó aí, ele está puro, sem culpa, né, naquele momento, é algo que Jó está autodeclarando, ele está dizendo por si só, é uma visão dele, somente dele, tá? Que Deus não partilha dessa visão de Jó. Esse é um ponto que você pode trabalhar também, explorar melhor nessa aula aí. Outra coisa, vamos lá. Então cria também, né, outra coisa que Zofar cria, que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Olha que coisa interessante. Então, outro ponto, tá? A gente vai trabalhar, é claro que isso aqui você poderia deixar para explicar lá na frente, porque isso aqui a gente vai trabalhar até melhor um pouco mais lá na frente. Eu vou tocar no assunto aqui, vou citar, mas o bom entender é que lá na frente a gente tem uma visão mais ampla desse assunto aqui. Mas a ideia é isso. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Zofar está ouvindo Jó dizer que é puro, que é sem culpa, que não consegue entender por que está passando por aquilo. E nesse momento, Zofar também ouve Jó dizer que ele gostaria que ele tivesse um intercessor diante de Deus, que ele pudesse falar com Deus, expor, levar até Deus o seu lamúria, a sua lamentação, a sua dificuldade, a sua adversidade, a sua situação. Então, nesse momento, o que Zofar começa a pensar? Olha, Deus, ele não é indiferente à ação do ímpio. Em que sentido? Se Jó realmente é ímpio, e essa é a visão de Zofar, lembrando disso, para Zofar, Jó é ímpio, então Deus está agindo realmente contra um ímpio. Deus não está indiferente. Então Deus está fazendo, segundo a visão de Zofar, Jó pagar por seus erros. Tá? Então assim, o que ele passa a entender? Ele passa a entender o seguinte: se Jó realmente conseguisse realizar o que ele quer é debater, quer falar, quer ter com Deus, quer ter alguém que interceda por ele, tá? A gente viu isso em lições passadas. Se Jó realmente conseguir o que ele quer falar com Deus, nesse momento então, aí sim, Jó vai perceber de cara que Deus não está a favor dele, que Deus é contra ele, tá? E ele pensa, ou seja, segundo Zofar, ele pensou, nesse momento Jó está dizendo que se ele pudesse falar com Deus, Deus viria a seu favor, mas não.
o que Zofar está tentando passar para nós aqui, a visão bíblica, e aqui a gente pode trabalhar na lição, é que se Jó tivesse conseguido falar com Deus, aí é que ele veria realmente que Deus era contra ele, tá? Que Deus não estava indiferente à ação dele, já visto o fato dele ser ímpio, então Deus estaria, ao invés de um justo, ou melhor dizendo, ao invés de um advogado, ao invés de um intercessor, ao invés de alguém, um juiz que pleiteasse, né, desse causa ganha Jó, o que ele encontraria realmente, segundo Zofar, é alguém que estivesse contra ele. E na verdade Jó não era, né, Jó era réu de culpa, tá? Esse é o ponto interessante, é a visão que você pode explorar e trabalhar melhor aí. Passando então para o terceiro subtópico, vamos ver aqui. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora Zofar. E agora por Zofar. Então, para começar, o que a gente percebe aqui é que Jó, ele age, começa a agir a partir do capítulo 12 ali, com um tom de ironia. O capítulo 12 é a resposta de Jó, que no capítulo 11 é a acusação de Zofar. Então, o Jó começa a ser irônico com eles. Por quê? Porque eles tentam demonstrar, os que falaram primeiro, né, o Bildade, né, que o Zofar, os amigos do Elifaz, e o Zofar está falando agora, amigo de Jó, o que eles tentam passar é que eles estão ali como representantes, né, donos da sabedoria, os sábios. Né. Este, juntamente com seus amigos, haviam se levantado como um representante do verdadeiro saber. Olha que coisa interessante. Então eles achavam que eram donos da sabedoria, que Jó nada sabia, que Jó estava errado, estava em falha, estava em pecado, que de nada valeria a Jó voltar-se para Deus no que tange procurar entender o motivo da sua luta, mas que Jó deveria usar esse tempo pedindo perdão, reconhecendo o seu erro, entendendo que estava realmente em falha com Deus. Então Jó começa a ser irônico e ele começa agora nesse sentido a dizer para eles o que eles realmente se achavam o dono da sabedoria, se mostravam o dono do saber, na verdade não eram. Gente, quantos de nós passamos por isso? Às vezes não passamos por dificuldade, um momento complicado aí, e as pessoas às vezes vêm ao nosso redor dizendo nos ajudar, nos auxiliar e acabam arrotando, por assim dizer, né, demonstrando aí uma certa sabedoria, passam a nos julgar sem saber o que estamos passando. Só aquele é o pré-julgamento, aquela pessoa que te julga pelo que está acontecendo, ele olha o que está acontecendo sem saber o porquê daquilo, tá? O motivo, a motivação que levou aquilo, e passa a partir daí a acusar, a falar, a levantar palavras contrárias a nós. Esse foi o caso aqui, tá, que Jó está passando. Vamos ver um pouquinho mais, pois Zofar, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Olha que coisa interessante, o camarada era tão arrogante que ele se colocou meio que na posição de Deus. É como quem diz, Jó, tenta ver o lado de Deus, Jó, que você está errado, você está em falha, você está em pecado, para com isso. Então o sábio Zofar, assim como Bildade e ele faz, os sábios que foram ali falar com seu amigo, a princípio para aconselhá-lo, mas no meio da conversa, no calor da conversa, acabaram até meio que quase que mudando a situação. Então a questão básica a se entender aqui é que esses homens se levantam como sábios, só que o que eles vão demonstrando com suas palavras, suas frases, suas teses, tá, seus pressupostos, é que eles nada sabem. Eles estão tentando se colocar no lugar do próprio Deus, é como dizendo Jó, eles estão repreendendo Jó, dizendo que Jó está contrário a Deus, que Jó não quer reconhecer que está errado. E nesse momento, o Zofar acaba até se colocando, né, no lugar de Deus, por assim dizer, olha, reprimindo e repreendendo Jó. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Olha o que Jó diz. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Então, para começar, eles estavam debatendo com Jó. Jó percebeu que eles estavam exaltados, e principalmente Zofar, que esse foi mais conciso na sua colocação contra Jó. E Jó percebe aqui primeiro, o que vocês estão falando aí não é verdade, é uma inverdade, vocês estão agindo com mentira. Estão dizendo sábios, mas na verdade estão mentindo. Muitos são assim, né? Muitos se diz sábio, dono da verdade, conhecedores dos oráculos de Deus, mas na verdade são mentirosos, pessoas adúlteras, pessoas que estão aí tentando o engodo, comer, né, arrancar das pessoas o dinheiro, tirar a lã da ovelha. Então muitos às vezes se transvestem ou às vezes se escondem por trás de uma falsa imagem de um grande líder, um homem sábio, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando na verdade estão aí só tentando enganar. Então Jó estava primeiro agindo com ironia e desmascarando. Então a gente precisa, deve ser o nosso procedimento com pessoas como essa, gente, que às vezes querem passar a ideia de sábio, a visão de sábio, na verdade não são. É desmascarar. É mostrar realmente que estão errados, né? Tem gente que muitas vezes acha que sabedoria é perguntar coisas difíceis. Eu como lido há um tempo com teologia, eu tenho percebido isso. As pessoas vão para dar seminários teológicos, palestras teológicas, até perguntas, às vezes eu também vejo outras
pessoas com um canal no YouTube começam a fazer pergunta difícil, como o que foi, perguntar o que foi a marca de Caim, perguntar o espinho na carne de Paulo, demonstra sabedoria? Não, demonstra sabedoria é responder, gente. Então são as perguntas difíceis, tá, que demonstra que a pessoa é sábia, mas as respostas. Jesus não demonstrou sua sabedoria trazendo perguntas complexas aos seres humanos, mas respondendo as mais complexas perguntas da humanidade. Então, o sábio não é o que pergunta, o sábio é o que responde, o sábio não é aquele que põe dúvida, o sábio é aquele que sana, tira a dúvida. Esse é o ponto. Os amigos de Jó estavam colocando mais dúvida ainda. Além de não acrescentar nada na vida de Jó, estava tentando arrancar o que Jó sabia. Então, muitas vezes é isso. Você vê muitos falsos doutores, falsos mestres, falsos teólogos, são aquelas pessoas que às vezes vêm falando bonito, difícil, se mostrando o seu tal, fazendo perguntas complexas para tentar mostrar que sabe. Simplesmente, gente, o sábio não é, e fecho aqui, o sábio não é aquele que traz a pergunta complexa, mas é o que a responde, é o que traz luz, tá? Não é o que põe dúvida na sua mente, mas é o que tira a dúvida que está aí. Então, o primeiro processo é esse. O que a gente faz com um falso sábio? Desmascara. Ainda que Deus não envergonhe ninguém, tal, mas a gente desmascara as pessoas. Tem que desmascarar, arrancar a máscara. E outro ponto que ele falou, olha, vós somos mentirosos. E o segundo ponto está aqui, ó, médicos que não valem nada. O que é médico que não vale nada? É alguém na quem você vai com uma enfermidade, um problema físico, por assim dizer, médico, daqui a expressão, alguém que você leva a ele um problema e essa pessoa que que estudou para tal, que se gabaritou para tal, muitas vezes acaba, ao invés de sanar o problema, gerando até outro. Então a pessoa não sabe o que você tem e te dá um prognóstico, um diagnóstico errado e com base nisso uma medicação que te faz ficar ainda pior. Aqui foi o caso dos amigos de Jó. Vieram com o intuito de aconselhar, ajudar, acalmar a situação e acabaram agravando ainda mais, deixando Jó pior do que Jó estava. Então muitas vezes são os falsos médicos, ou os falsos amigos, né? Aquelas pessoas que muitas vezes fazem essa vez de médico. Você está passando uma dificuldade, um problema está triste, alguém veio para te consolar, e o tal do consolador que veio para te consolar, esse amigo que veio a princípio para te consolar, acaba te deixando ainda pior, te fazendo sofrer, entristecer ainda mais. Então aqui eram os médicos que não valem nada. Então cuidado com os médicos que não valem nada, ou seja, os amigos ou os falsos amigos, aquelas pessoas que vêm para tentar te acalmar, te aconselhar e acabam lançando falhas, erros, pecados, segundo eles, pressupostos lá, segundo eles, contra você e te deixam ainda pior, ok? Continuando aqui, vamos lá. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Diz aí o primeiro subtópico, purificação moral. Acreditando que Jó está em pecado, Zofar o conclama ao arrependimento e conversão. Então o primeiro ponto é esse aqui, gente. Por que eu grifei aqui acreditando? Porque a gente precisa entender e partir do pressuposto de que Zofar, na mente de Zofar, ele tem certeza, ele não há dúvidas para Zofar. Ele não está insinuando que Jó pecou. Ele está afirmando que Jó pecou. Então, Zofar tem como crédito, tem como pressuposto o fato de que Jó pecou. Isso aqui você precisa focar, volta e meia na lição, professor. Trabalhe isso aqui, tá? Foque a ideia de que Zofar acusa segundo uma certeza que ele tinha, tá? Uma falsa certeza. Ok, Jó não pecou, Jó não estava em pecado, mas Zofar estava convicto, não havia dúvidas de que Jó havia pecado. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Então, convicto, segundo a sua visão de que Jó está em pecado, ele cria uma espécie de remédio, solução para o problema de Jó. Ele cria na sua mente algo que poderia ajudar, segundo a sua visão, Jó. O que ele faz então? Ele coloca que Jó primeiro precisava mudar a conduta. Então a conduta de Jó era errada, então Jó, muda a sua conduta, faz uma conduta correta. Reconhece aí, vai lá, muda a sua forma de agir. Então ele manda com que Jó mude a sua maneira de agir. Segundo, que Jó clame a Deus, que busque, então ele pede que Jó ore, vá falar com Deus, mas vai clamar, vai pedir, vai interceder, deixa eu ver aqui, né, que coisa interessante. E por fim, que Jó renunciasse ao pecado. Olha que coisa interessante. Eu vou ver esses 2 versículos que toca a Bíblia aberta aqui, 2 versões, eu estou com a ARA de um lado e a RC do outro. Uma vez que a gente costuma usar mais a RC, eu lerei então a RC. Vamos lá. Capítulo de número 11, que é o nosso foco, o nosso alvo aqui, e os versos 13 e 14. Vamos lá. Verso 13 diz aí: calai-vos perante mim e falarei eu e venha sobre mim. Vamos lá. Então, a questão aqui é entender isso aqui, tá, gente? Então, vamos ficar mais claro, deixar aqui o texto. Então, vamos entender isso aqui, ó. Zofar quer que Jó acerte a sua conduta. Zofar quer que Jó clame, ore e busque a Deus.
e ele renuncia o seu pecado. 11, verso 14, a qual nos vai dizer aqui. Vamos lá. Deixa eu... Agora sim. Ok, certo. Verso 13. Se tu prestaste o teu coração, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Verso 14. Se há iniquidade na tua mão, lança-te para longe de ti, e não deixeis habitar a injustiça nas tuas tendas. Tá, gente? Eu estou com uma dificuldade, peço perdão a vocês para ler aqui, porque eu estou com a luz em cima dos meus olhos aqui, não estou conseguindo enxergar direito. Ok? Mas o texto é isso aqui. Vamos lá. Então, o que é o ponto aqui? A visão de Zofar. Jó, conserta a tua conduta. Jó, clama a Deus. Jó, renuncia o teu pecado. Então, 3 pontos você pode abordar melhor aí, professor, e trabalhar na sua lição. Outro ponto interessante aqui. Ó. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Então, o que é o arrependimento na visão dele? O que Jó precisa fazer? O que ele quer aqui é que Jó faça uma espécie de ritual. Então, é algo mais visível, ou seja, mais externo e não interno, não do coração. Então, ele quer que Jó siga uma série de preceitos para que, seguindo tais preceitos, Jó consiga, alcance a misericórdia de Deus. Então, muitas vezes as pessoas acham que é isso, gente. Que a gente vai conseguir as coisas com Deus com preceitos externos. As pessoas que, alguns jejuns de barganha, campanhas com barganha, oração, tudo isso aqui. Vamos fazer uma campanha assim, para no final conseguir isso. Então, antes de começar a campanha, a pessoa já sabe até o que quer. Então, é uma campanha por barganha. Um jejum que antes de você começar o jejum, já sabe o que quer ganhar no final. Então, um jejum por barganha. É aquela pessoa que já oferta, antes de pôr no gasofilácio ou na salva a sua oferta, já quer que Deus lhe dê algo. É aquela pessoa que nem começou a trabalhar ainda um mês, o primeiro dia do mês, mas já está pensando em tirar o dízimo, não para agradecer, não para como reconhecimento a Deus, mas já pensando, vou dizimar em troca, eu já vou dizimar, já está pensando em ver a janela dos céus aberta. Ou seja, é aquela pessoa que antes de trabalhar já está preocupada com fazer prova de mim. Ou seja, nem trabalhou, não dizimou e já quer fazer prova de mim. Esse é o ponto, é aquela pessoa que faz o barganha. Então, muitas vezes são questões externas, tá? Visando algo, uma barganha, uma troca com Deus, quando na verdade a situação não é essa. Então, uma purificação só moral, só externa, comportamental, era o que Zofar tinha em mente. Outro ponto, é possível negociar com Deus? Com base nisso, pegando um gancho do que a gente falou agora, estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de que se livre de suas dificuldades. Vamos lá. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O que Satanás queria que Jó fizesse? Vamos mais uma vez aqui ler o texto de Jó, Bíblia aberta, eu quero que você leia comigo aí. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Então o que é o ponto aqui? Porventura Jó teme a Deus à toa? Então, nesse ponto aqui, as insinuações, a solução apresentada por Zofar acabaria levando Jó a querer barganhar com Deus. Jó mudaria sua conduta, segundo Zofar, oraria, clamaria a Deus e renunciaria a seu pecado, mas visando tudo isso, segundo Zofar, que Deus o reconciliasse. Tá? Esse é o ponto. Com isso, tentando uma barganha com Deus. Eu faço aqui, Deus, para o Senhor fazer aí, Deus. Eu mudo aqui, Deus, para o Senhor mudar aí, Deus. Eu clamo aqui, Deus, para o Senhor atender aqui como eu quero, Deus. Eu renuncio, eu mudo o que eu estou fazendo para que o Senhor mude aqui a minha situação. Então, era uma espécie de barganha. Tá? E alguns estudiosos acabam querendo isso, realmente a gente lê o texto e chega a essa conclusão. E se Jó fizesse isso, vamos lá, gente. Era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. Porventura teme a Deus Jó debalde, ou seja, Jó teme o Senhor à toa, Deus. Jó está interessado. E Jó, ele serve o Senhor por aquilo que o Senhor deu para ele. Jó só te busca a Deus, só te clama a Deus, é o que o diabo queria mostrar, porque o Senhor deu muita coisa para ele, o Senhor encheu ele de coisa. Olha que coisa interessante, vamos lá. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Então, se Jó teve muito e perdeu tudo que tinha, mas se ele mudasse agora, Deus daria ele mais, era só trocar, fazer uma barganha com Deus. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Então, cuidado com isso, gente. Essa troca, essa barganha, como eu disse aqui, né? Querer fazer as coisas só visando de Deus, só tendo de Deus. Quando, na verdade, o nosso foco principal é a glória de Deus, adorar a Deus e estar com Ele para todo sempre. Amém? Professor, se você juntar esses 2 pontos, você consegue trabalhar bem aí
e a sua lição vai ficar uma maravilha nesse sentido, de que você vai poder trabalhar essa ideia de que as pessoas às vezes tentam barganhar, como eu já disse aqui, campanhas, jejuns, consagrações, coisas que são feitas, votos, né? Não citei aqui, mas votos também são feitos, muitos deles não visando a glória de Deus, o reconhecimento a Deus, o agradecimento a Deus, mas visando barganhar com Deus, uma troca com Deus. Fechando aqui, vamos lá, nosso terceiro subtópico, ainda no segundo tópico, a angústia de Jó. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? É uma pergunta que a gente faz aqui, né? Haveria esperança? Então, do jeito que Jó estava, valia a pena continuar vivendo? Valia a pena buscar a Deus realmente? Valia a pena clamar? Jó estava numa situação complicadíssima. Jó parece estar desiludido. Por isso se pergunta, morrendo o homem porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. A questão aqui, gente, é que Jó realmente estava meio baqueado, Jó estava triste, a situação era complexa, era difícil. E Jó ele faz até algumas comparações interessantes, né? Ele compara lá a situação dele a uma árvore que cortada, essa árvore começa a murchar, a se perder, mas ao cheiro das águas nessa árvore agora parece que ela começa a ver esperança de voltar a brotar e frutificar novamente. E é claro que isso aponta para o homem, e o homem sem Deus, né? No pecado, na tristeza, na queda, na falha, ele cai, mas ao cheiro das águas, ou seja, ao cheiro do Espírito Santo brotando na vida do homem, a fé em Cristo Jesus, a morte de Cristo no Calvário, tudo isso tudo isso revigora, refortalece. A única maneira de um homem pecador, morto no pecado, morto em seus delitos, voltar a viver, a frutificar, é ao cheiro das águas, ou seja, é o Espírito Santo agindo nele, é a entrega a Cristo Jesus. Tá? E aqui no caso de Jó, que é o nosso foco para a lição também, o fato que Jó está desesperançado, está triste, mas ainda assim, gente, o que ele está falando aqui naquele momento de tristeza, na verdade, é que ele está expressando a sua angústia. Então, muitas vezes, a gente precisa entender, não é muitas vezes o que é dito, mas em que circunstâncias tais questões são ditas. Isso você pode trabalhar melhor aí, professor, na sua lição. É o fato de que às vezes a gente fala uma frase, fala algo, mas por trás do que estamos dizendo, há uma dor muito grande, uma agonia intensa. Então, Jó está sofrendo muito, tá? E por isso que ele faz esses questionamentos, né? Porventura morrendo o homem poderá viver, tornará a viver, faz sentido, tem solução, pode haver esperança. Às vezes a gente diz coisas como essa quando está sofrendo. Então às vezes é a situação que nos faz dizer tais coisas, mas nós sabemos que em Cristo Jesus sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Tá? E até, né, a gente precisa trabalhar esse ponto melhor e mostrar para as pessoas que estão passando por dificuldade, depressão. Para tudo isso tem um remédio. O remédio é Jesus Cristo, a raiz de Jessé. Esse é o ponto a trabalhar. Então Jó está angustiado, sim, mas ele está, o que ele está falando, as frases que ele usa, ainda que pesadas, né, todas elas vêm de um coração angustiado, mas que na verdade há em Jó ainda uma fé, uma esperança de que Deus o vai restituir. E glória a Deus por isso, Deus restituiu. Terceiro tópico diz aí: Deus julga e castiga os pecadores. Vamos entender isso aqui com mais clareza. O castigo dos maus, primeiro subtópico. Os versículos 12 a 14 do capítulo 20 são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Então você percebeu que eu dividi algumas partes da lição para ficar mais claro. Então, a princípio, ele está trabalhando aqui o castigo dos maus. O problema aqui, tá, ele cita palavras até que são interessantes. Ele mostra realmente que Deus castiga os maus. Sim, gente. Mas o mal que ele está dizendo aqui, ele está usando tudo isso contra Jó. O que ele quer dizer aqui, o erro é o fato de ele usar essas palavras, até muitas delas corretas, mas contra a pessoa errada, na situação errada. Ele está criando uma situação errada. Com isso aqui, gente, é tudo isso acusativo. Ele está agora acusando Jó de errar, de falhar, de pecar. E ele começa a comparar, então, o fato de que o que passa o ímpio com isso. E vamos ler aqui o verso de número capítulo 20, né, que a gente está lendo aqui, os versos 12 ao 14, eu vou ler agora na Ara, tá? Outra tradução que eu estou aberta aqui, a Bíblia. Ara diz aí: Contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspide será no seu interior. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler o 12, que é melhor. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o saboreie, e o não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel e áspide será no seu interior. Olha que coisa interessante. Então, o que ele está dizendo aqui? Zofar está comparando aí, né, o deleite, o prazer, aquela alegria que muitas vezes demonstra o ímpio, com alguém que come uma comida envenenada. A pessoa come aquela comida, tá ali, enquanto está na boca ali, mas
Mas depois que engole, quando ela chega lá dentro, aí que começa todo o processo. Então ele está dizendo que Jó viveu. Isso ele compara a vida que Jó tinha antes. Então a comida envenenada na boca era o que Jó vivia antes. Estava bem, um deleite, uma maravilha, uma vida maravilhosa, uma alegria. Só que quando Jó engoliu a comida, ou seja, quando o pecado de Jó veio à tona, é o que ele passou a sofrer. Então esse ponto aqui, você pode trabalhar aí, professor, essa é a comparação que ele faz. A fase boa da vida de Jó é a comida na boca. Envenenada, mas está na boca, tranquilo, não engoliu, está ali. É uma falsa aparência de prosperidade. Mas quando Jó engole, a visão dele, engole a comida envenenada, quando chega no estômago, e aí começa a fazer aquela transformação, espalhar-se pelo organismo, pelo corpo, e aí é que vai causar a morte, a comida envenenada, nesse processo todo, atrapalhar na digestão, é o que Jó está sofrendo agora. Então, Jó, você comeu lá, em pecado, mas o que você comeu foi a comida envenenada, não sabia. Você estava vivendo bem até então, essa prosperidade sua era falsa. Agora que você está vendo Deus cobrando você seus erros, suas falhas, seus pecados. Essa é a visão que Josafá quer passar. Okay? Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus. Outra coisa que ele vai trabalhar também, que o julgará e punirá. Ele dizendo, olha, Deus agora, você está de frente a frente com Deus, Deus está te julgando e está te punindo. Então o que você está vivendo hoje aqui é o resultado da comida estragada que você comeu lá e achando que estava boa. Então você está sofrendo hoje, você está sendo punido por isso. Esse é o ponto desse subtópico. Segundo subtópico, vamos lá, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar, esse argumento que ele citou no 20 aí. Para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contrariada pela experiência. Então, outro ponto, Zofar está dizendo o quê? O ímpio é sempre punido, o ímpio nunca deixará, ou nunca deixa de ser punido. Ou só o ímpio, melhor dizendo, que é punido, né, que ele está querendo passar. Então, Jó é ímpio porque está sendo punido. O atestado de que Jó é ímpio é o fato dele estar sendo punido, essa é a visão que ele está passando. Só que Jó quer mostrar para ele que ele estava errado, que nem sempre era assim. E a gente via muitas vezes, né, o visivelmente a nós, a aparência que nós temos é que o ímpio nem sempre sofre tanto assim. Não. E aqui, gente, o ponto não é, o foco aqui ainda não é o juízo final que vai acontecer depois, não. Aqui é a terra, nós estamos na esfera da terra ainda. Na esfera da terra, muitas vezes parece que o ímpio não sofre tanto assim, não. Prova disso é que você pode ler, se você quiser, professor, achar necessário, você pode ler o Salmo 73 na sua aula e trabalhar a ideia do Asaf, que Asaf só foi ter a noção do que o ímpio vai sofrer quando ele entrou no templo e lá Deus descortinou o futuro, mostrou para ele o juízo final, o que vai acontecer no futuro. Então essa ideia de que todo mundo que está sofrendo na terra hoje é porque é ímpio, está errada, porque há muitos ímpios que não estão sofrendo. Essa é a ideia que Jó quer trabalhar. Aparentemente a gente vê muitos ímpios aí bem. Então essa tese de Zofar ela é derrubada por Jó, não tem razão, é um paradoxo. Esse é o ponto interessante, já que você está dizendo aí, Zofar, que só o ímpio sofre, por que eu vejo tanto ímpio prosperando aí? Lembrando que ainda, aqui gente, o foco não é salvação. Se você, professor, quiser a partir daqui trabalhar a salvação, a doutrina cristã, você pode a partir daí, mas foque primeiro, foque a princípio, foque essa linha que é passada aqui por esses dois, o diálogo dos dois na esfera terrestre aqui, para só depois você trabalhar essa questão lá do juízo final, trono branco, como você quiser chamar aí, que é o ponto, ok? Essa é a ideia por trás desse paradoxo aqui que Jó está passando, que nem sempre o ímpio aqui na terra sofre tanto assim não, a gente vê o ímpio prosperando, tá? É claro. Então vamos lá, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, para começar, a chamada lei da retribuição, que era a lei defendida, até aqui a mais defendida por Zofar é essa. E o maior defensor dessa lei, no diálogo com seus amigos aqui, os amigos de Jó, é Zofar. Zofar defende com unhas e dentes essa visão que ele tem de que o ímpio sofre uma vez, que o ímpio tem que sofrer e sofre, e Jó está sofrendo porque é ímpio. Então ele quer usar essa tese para fortalecer a ideia de que Jó é ímpio e está em pecado. Okay? Então a gente precisa entender o seguinte, que essa lei da retribuição nem sempre se aplica nas esferas humanas, nem sempre veremos na terra, esfera humana, um ímpio lá fazer algo errado e pagar por aquilo. Tem gente que faz e não paga, leva uma vida, roubou, falhou, pecou e leva uma vida tranquila. É claro que, professor, você me entende, o juízo final, o pós-morte, é outra esfera, a esfera que é a esfera humana. Então na esfera humana você vê pessoas roubando e morrem ricos, acaba não devolvendo nada do que roubou. Morrem felizes, numa ilha paradisíaca, tranquilo, com muito dinheiro, dinheiro na cueca, como diz aí, a gente morre bem. Mas é claro que na vida vindoura é outra história, que eu não vou entrar aqui, que eu estou focando o foco de Jó, a gente precisa trabalhar isso aqui.
Então, outra coisa, então essa lei da retribuição nem sempre funciona de maneira humana, não. Nem sempre você vê um ímpio aqui pagando na terra, não. Tá? E outra coisa, e ela também não explica os caminhos de Deus. Não quer dizer, por quê? Mas, então, Deus é injusto, agora Deus vai deixar o ímpio. Gente, calma, né? Deus não é injusto, Deus é justo juiz. E lá na frente, todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. E lá, todos os que pecaram e falharam, todos, muitos, multidões, todos que erraram aqui na terra vão pagar por seus pecados, tá? Vamos entender que enquanto estamos aqui na terra, Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. É para todo mundo aqui, o que muitos chamam de graça comum, né? Ou seja, não é só o crente que tem o sol sobre ele, ou a nuvem cobrindo o sol, não é só o crente que tem as bênçãos, não é só o crente que está bem, não é só o crente que tem carro, não é só o crente que tem vida financeira boa, não é só o crente que tem saúde, todos que estão aqui na terra. Deus faz uma divisão conforme a graça e a sabedoria dele, e compete a nós somente obedecer e não procurar tentar compreender esses mistérios, já visto o fato de que Deus é Deus. Esse é o ponto a se entender, tá, gente? Então, concluindo aqui a lição, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Então, ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Então, o interessante é que Jó está convencido, esse é o ponto. Ainda que os seus amigos debateram terrivelmente contra ele, aqui é um ponto para nós pegarmos. A gente precisa estar convicto da nossa fé, saber em quem nós temos crido. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, outro ponto interessante, eles acusaram de forma impiedosa o patriarca, né? Por quê? Porque eles desconheciam a razão do sofrimento de Jó. Então, muitas vezes alguém vai te acusar por não conhecer a razão do seu sofrimento. Então, louve a Deus, ore a Deus, peça que Deus mostre essa pessoa porque tamanha luta você está passando, tamanha adversidade você está passando. Então, nem sempre as pessoas vão te acusar sabendo o que está acontecendo. A maioria vai te acusar sem saber, é sempre assim. A maioria dos acusadores não sabe o que a gente está passando, não sabe o que levou, o que motivou a isso. Então, outra coisa, por desconhecer também a ação de Deus nesse episódio. Eles não sabiam nem o porquê Jó estava sofrendo e nem o que Deus queria com o sofrimento de Jó, o que culminaria lá no final do sofrimento de Jó. Chega ao limite do desespero, desesperança. Todavia, vamos lá então. Então Jó, os amigos de Jó não sabiam o motivo dele estar sofrendo. E Jó também não sabia o que Deus queria dele, ou o que faria dele. Às vezes é assim. As pessoas não sabem o que estão passando e nós também não sabemos por que estamos passando. Mas João 13:7 é a solução. O que faço eu, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vamos lá? Fechando aqui. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Então, não sabe o que está acontecendo? Não murmura, não levanta a palavra contra o Senhor, não fale besteira. Então somente fique calado, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então somente ore, clame, busque a presença de Deus, o nosso Criador. Está aí mais uma aula, né? Abençoada para a glória de Deus. Está aí o nosso contato, caso você deseje contactar-nos para que a gente possa estar aí, quem sabe, ministrando na igreja de vocês, se assim for, esse for o desejo de vocês. Se você entrar em contato conosco, através do Zap, está aqui nosso contato, né, 27, porque moro aqui no estado do Espírito Santo, 999-30-8767, você vai ver que vai descobrir que é a coisa mais fácil entrar em contato conosco, né? Tem essas exigências que se tem, essa tanto de coisa que se coloca, a gente não tem nada disso não, o negócio nosso é glorificar, adorar e exaltar a Deus. Então, você pode estar entrando em contato conosco aí, tá? Com a minha esposa, comigo aí, a gente vai estar indo na igreja de vocês ministrar a palavra do Senhor, quer seja seminário teológico, quer seja pregação do Evangelho, quer seja palestra, o que você precisar, a gente está aqui para lhe atender. É um grande prazer estar com vocês, né? Até a próxima aula, é uma honra muito grande, tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.